Fala galera, engenheiro Marcelo Santos, e hoje eu estou passando aqui para mostrar para vocês como a gente faz solda abrasagem. Eu vou mostrar para vocês aqui como regula o maçarico, como a gente faz uma solda de cobre com cobre, uma solda de cobre com ferro e uma solda de alumínio com alumínio. Bom, primeiro passo, pessoal, vou mostrar aqui ó, como que a gente... Eu estou aqui com o conjunto oxiacetileno, né? Então aqui nós temos os dois manômetros aqui do oxigênio. Esse manômetro aqui da direita ele marca quanto de carga a gente tem no cilindro, e esse outro aqui da esquerda marca a pressão que a gente vai regular o nosso maçarico. O do acetileno é esse vermelho, a mesma coisa, que marca a carga do cilindro e aqui a pressão que a gente vai regular. Bom pessoal, para solda abrasagem, o ideal é sempre a gente regular duas partes de oxigênio para uma parte de acetileno. Eu costumo trabalhar com 2,5 de pressão, a gente regula a pressão aqui, ó. Eu costumo deixar com 2,5 no oxigênio e 1,5 no acetileno. É uma pressão legal para a gente trabalhar, beleza pessoal? Agora vamos mostrar aqui o ponto de brasagem. Bom pessoal, agora ó, nós vamos fazer a regulagem do maçarico. Eu vou utilizar aqui ó, o bico 6, esse aqui ó, é o bico 6, mas a gente pode utilizar aí os bicos 9 ou 11, depende da parede e da tubulação. Bom, para começar, vamos acender o maçarico aqui, né? Primeiro a gente abre o acetileno, né? Que é o gás combustível, que é o que vai dar combustão, né? E depois a gente vai abrir o oxigênio para regular aqui a nossa chama, né? O oxigênio é o gás comburente. Vamos acender aqui, ó. Acendi o maçarico, só acetileno. Agora eu vou abrir lentamente o oxigênio. E aí nós vamos ter vários tipos de chama. Essa chama aqui, ó, que faz esse barulhinho, é a chama carburante. É a mais forte, onde chega a 3.000 graus. Essa parte aqui, ó, que é o dardo, ó, aqui, ó, chega a 3.000 graus. Então essa é a chama carburante. Aí nós temos a chama carburante, é quando você tem mais acetileno do que oxigênio. Então eu vou fechar um pouquinho aqui, ó, o acetileno. Ó, tô fechando o acetileno. E aqui nós temos uma chama neutra. Uma chama neutra. Ó, a chama neutra ela já não faz mais aquele barulho. E aqui não está dando para ver muito bem, ó, mas a gente tem aqui essa parte aqui, ó, que a gente chama de penacho, um pouquinho maior. E nós temos a chama oxidante, que é essa daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Essa é a chama oxidante. Beleza, pessoal? São esses três tipos de chama que a gente trabalha. A carburante, que é aquela que faz o barulhinho, quando você abre mais oxigênio do que acetileno. Essa aqui, ó. Tem mais acetileno do que oxigênio. Nós temos a chama neutra, que contém uma proporção igual de oxigênio e acetileno. Essa é a chama neutra, quando nós temos mais oxigênio do que acetileno. E essa aqui pequenininha, ó, é a chama oxidante. Para desligar o maçarico, pessoal, ó, sempre fecha primeiro o oxigênio e depois o acetileno. Beleza? Vamos para a solda agora. Bom pessoal, primeiro eu vou fazer uma solda simples aqui, ó, que é a solda de cobre com cobre. Eu vou começar aqui ó, fazendo uma chama, trabalhando aqui com uma chama neutra. Eu vou aquecer aqui ó, os dois materiais, os dois metais, ó, o de cima e o de baixo. De preferência o ângulo ó, sempre para onde você vai fazer a junção da solda. Vou utilizar aqui uma vareta de Foscopper, uma vareta de ferro com cobre, e a gente vai aquecer o tubo todo. Para que ocorra a solda abrasagem, a gente precisa de três elementos, que é umectação, soldabilidade e capilaridade. Umectação é a propriedade que o metal de adição, ou seja, a vareta de solda, ela tem de molhar todo esse cobre aqui, né? Como se fosse um líquido mesmo, ele vai virar um líquido e vai molhar todo esse cobre.
A capilaridade é o fenômeno físico que faz esse material penetrar para dentro da junta aqui. Então a gente tem uma folga nessa junta aqui, ó, e o material penetrando aqui dentro dessa junta, ele vai ter uma capilaridade, é o tanto que ele vai conseguir entrar para dentro do material. E é aí que a gente tem que ter bastante atenção, porque se a gente colocar muito material e aquecer demais, pode entupir o tubo pela capilaridade, ou seja, o metal líquido ele vai escorrer para dentro do tubo até um ponto que ele causa uma obstrução no tubo aí. Então, pessoal, vamos lá. A soldabilidade é a propriedade que tem de unir esse metal que eu estou utilizando aqui, que é o Foscopper, com o cobre. Então, ó, vou aquecer aqui rapidamente, ó. Se você vê que está ficando muito vermelho, que vai derreter o tubo, afasta um pouco o maçarico ou tira, ó. Aqui já está no ponto legal, vou colocar o Foscopper, ó. Coloquei só um pouquinho e tirei. Ele já umectou, ó lá, ó, ele já escorreu para os lados. Aí eu venho aqui para o outro lado, ó. Pouquinho material. Pronto. Deixa eu virar aqui, ó, que essa solda é uma solda que a gente colocou. A gente precisou apertar ela aqui para ela não dar tanta folga. Ó, soldado, perfeitinho. Não sei se o vídeo tá pegando bem. Aqui é uma solda de cobre com cobre. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a próxima solda aqui é uma solda bem comum em sistema de refrigeração, né? Que é a solda de ferro com cobre. Para soldar ferro com cobre, a gente precisa lixar muito bem o ferro, deixar ele limpinho igual tá aqui assim, ó, para ele ter uma soldabilidade boa. Então, vamos lá. Para soldar ferro com cobre, a gente vai precisar utilizar um fluxo de solda. Eu gosto de usar o fluxo em pó, mas existem outros que são uma pasta, que é a mesma coisa. Então, primeiro a gente vai aquecer o tubo, igual da outra vez. Vamos aquecer sempre o cobre primeiro, porque o cobre ele tem uma resistência ao calor maior do que o ferro aqui nesse caso. Então aqueci, ó, vou pegar a vareta, mergulhei ela ali, ó, no fluxo e vou passar para descarbonizar o ferro, para a gente fazer a solda. Descarbonizei, agora eu vou aquecer. Ó, aqueceu. É só fazer o mesmo procedimento. Começou a esquentar demais, tira o maçarico, ó. Soldei desse lado. Vamos ver o outro lado se soldou. Provavelmente já soldou. Beleza, ó. Aí, pessoal, aqui é uma solda de ferro com cobre, ó. Vocês deu para pegar bem aí, ó. Ó. Solda de ferro com cobre. Fez a volta toda, umectou, teve capilaridade, desceu para baixo. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma solda aqui, ó, de alumínio com cobre. Para fazer esse alumínio a gente tem que usar uma vareta especial, né? Uma vareta de alumínio com fluxo dentro. E o maçarico, ó, com a chama bem neutra mesmo. Pode usar o turbo torch também. E o segredo aqui, ó, é a gente aquecer só o cobre, não aquecer o alumínio. Você só passa um pouquinho o maçarico nele para ele pegar um calor, mas o que você vai aquecer mesmo é a base aqui, ó, do cobre. Põe um pedacinho da solda aqui para você ter uma referência de quando ela tá boa. É muito rápido, ó. Coloquei ali, ó. Só vou aquecendo para ele derretendo. Aquece sempre o cobre. Fogo sempre no cobre. Enquanto ele não dá a umectação, enquanto ele não vira o líquido, é porque não deu a temperatura ainda do cobre. Quando ele começar a derreter o cobre, quando ele começar a derreter e grudar no cobre, é o ponto de fusão dele. Olha lá, começou, ó. Agora é só ir trabalhando ele, ó. Aqui, ó, a folga minha tá bem grande, é só didático mesmo, ó, mas mesmo assim, ó, a gente consegue fechar a volta toda. Mantém o fogo sempre longe, ó, começou a derreter, vai afastando. Ó que legal, pessoal. Solda de alumínio com cobre. Só aquecer de longe. Aqueceu, ó. Fez a volta toda, aquece o cobre. Não aquece o alumínio. Com o próprio maçarico de oxigênio e acetileno, dá pra gente fazer essa solda aqui, ó. É só conseguir controlar bem a mão aqui, ó.
Foi, ó. Aqui já tá soldado. Beleza, pessoal? Ficou bom? Dá pra ver aí? Pessoal, uma dica bem importante também, ó, é a gente entender essa questão da capilaridade. Ou seja, o material de adição aqui, ele vai fluir para onde estiver mais quente. Então, ó, vou fazer uma solda aqui de novo, ó, só para mostrar. Ó, só aquela gotinha, ó, ela umectou, ou seja, ela virou um líquido e correu por toda a minha extensão ali da solda. E olha só que interessante, ó, se eu colocar a solda aqui, ó, porém eu vim subindo com o calor para cima, ó, essa solda, ó, consegue ver? Essa solda está subindo, ó. A mesma coisa vai acontecer dentro do tubo. Se eu descer esse calor para cá, ó, a solda vai descendo para baixo e por dentro do tubo também. Ou seja, se a folga estiver muito grande aqui entre os tubos, ele vai entupir, ó. Você vai descer o calor para baixo, vai puxar essa solda toda lá para baixo. Vou pegar esse outro pedacinho aqui mais limpo, vou colocar um pedacinho de solda aqui, ó. Ó, e vou ir subindo o maçarico, ó. Você consegue ver que onde está ficando mais brilhante, ó, é a solda que está subindo, o foscouper que está subindo, ó. Eu coloquei aqui, ó, e ele subiu até aqui, ó. E o cobre também tem que tomar cuidado, porque se você aquecer demais, ó, o que acontece? Ele fura, ó. Então, tem que tomar cuidado com o cobre também para você não furar ele. E na solda, ó, sempre um pouquinho, faz a volta toda, porque a capilaridade, ó, vai fazer o metal líquido escorrer pelo tubo inteiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Uma dica rápida de como fazer solda abrasagem.